Olá, eu sou o Wagner Lacerda, professor do Linguagem Diplomática, e venho conversar com vocês sobre a redação de julho, sobre o simulado de redação de julho. Algumas pessoas fizeram, enviaram, né, na avaliação gratuita, outros que já estão com a gente, já estão trabalhando com a gente, e tem muito texto bacana, né, mas sempre a gente pode melhorar. Eu tenho feito, né, todos os meses um simulado seguindo o modelo, né, redação, resumo, exercício, e eu tenho procurado sempre variar, né, logicamente, variar dentro das possibilidades de algo que pudesse aparecer no CACD. Muito texto literário, texto de livros clássicos, né, já usei Sérgio Buarque, agora no mês de agosto usei Caio Prado. Então tem muita coisa bacana. E também notícias mais atuais de questões, né, de geopolítica, questão da política brasileira, economia, história, enfim. O melhor que a gente pode fazer aí para a gente tornar tudo bem mais abrangente. Né? Então eu coloquei aí o seguinte, em entrevista concedida a Nayara Felizardo, Lucas Albertoni, médico especialista em saúde dos índios, traça um panorama histórico sobre o contato entre indígenas e não indígenas no Brasil. Aqui embaixo tem um link, né, da entrevista completa, uma entrevista muito boa. Já indiquei para vocês em outros vídeos esse site chamado Outras Palavras. Muito interessante, tem muita matéria bacana sobre índios, educação, cultura, feminismo, racismo, antirracismo, geopolítica, América Latina, mundo, Japão, China, Estados Unidos, enfim, tem de tudo. Né? E aí diz o seguinte, é a história do nosso país, o trecho que eu peguei, percebe? Vocês precisam aprender a usar o texto motivador, seja lá qual for o concurso, não estou falando só de CACD não, e partir dele. Né? O texto não está ali à toa. Tem gente que comete o crime de sequer ler o texto motivador. Isso é um absurdo. Né? Você tem que ficar atento com as informações que tem ali para você poder trabalhar a partir delas. As estimativas são de que existiam 8 milhões de indígenas vivendo aqui antes da colonização. Em 1950, a gente tem 350 mil, segundo um censo da época. No Vale do Javari, em 1975, quando houve contato com os matis, 70% da população adoeceu e morreu. Isso acontece com todos os povos. 2/3 deles acabam morrendo ao longo dos processos de contato. A entrada desses indígenas no ciclo de contágio das doenças, né, dos não indígenas, leva a uma mortalidade no primeiro encontro, mas também ao longo do tempo. A contágio geral de todos os indígenas em qualquer contato com não indígenas. Problemas respiratórios simples, resfriados comuns para nós, se tornam muito graves para eles, provocando sepsis, né? Infecção generalizada, perdão. A entrada, principalmente das doenças respiratórias, também vai minando vagarosamente a população, impedindo de manter sua capacidade produtiva por causa da morte de adultos jovens. Por exemplo, há menos gente para trabalhar na roça e menos casamentos possíveis. Tudo isso vai mudando a estrutura social, podendo gerar conflitos internos, dispersão dos grupos e conflitos com outros povos. Quer dizer, um trecho, né, que eu pego da entrevista e pergunto o seguinte, a partir da explicação de Lucas Albertoni, aliado aos seus conhecimentos sobre a história do Brasil, discorra sobre a situação dos indígenas desde seu descobrimento até a atualidade. Um trabalho hercúleo, né? Hercúleo. Eu, como o avaliador, por exemplo, eu esperaria que você citasse Darcy Ribeiro, que você citasse Sérgio Buarque, que você citasse... Você pode usar, inclusive, citações do Mário de Andrade, você pode pensar até no Macunaíma, você pode usar literariamente, né, a mudança de olhar sobre o indígena do romantismo do século XIX para o modernismo do século XX, percebem? Ficaria um trabalho bem interessante. Né? São opções a se fazer. Afinal, são apenas 70 linhas no máximo, e apenas mesmo. Né?
É muito pouco para escrever sobre tudo isso. Bom, aí é claro que tem aqui um olhar, né, do médico, um olhar de um médico. Né? O que o colonizador trouxe para o índio? Doença. Né? Como é que eu acho que você... Acho não, né? Quem acha não sabe nada. Como é que eu penso que você poderia enriquecer esse texto? A partir dessas referências, né, onde você mostra conhecimento, onde você mostra capacidade de elencar conteúdo, reforçar seus argumentos, você pode fazer uma evolução. No primeiro momento, a chegada dessas doenças, o processo, né, que vai espalhando essas doenças nas comunidades, como o próprio médico fala, né, vai minando a capacidade de trabalho, a capacidade produtiva, vai causando inúmeros danos a esses povos, a essas comunidades. Beleza. Agora, logicamente que no momento em que eu, a banca, peço para você aliar os seus conhecimentos sobre história, não é para você ficar nisso só. É para você ir além. Tenho que falar sobre essa questão do processo do encontro e das doenças? Tenho, está no texto motivador. Primeiro, isso é um fato, todo mundo sabe que isso aconteceu e continua acontecendo. Segundo, que está no texto, você não vai poder prescindir. Eu me lembro de um Enem de 2016 que falava assim, redigir caminhos para combater a intolerância religiosa. Aí teve gente que começava a redação dizendo assim, não há intolerância religiosa no Brasil. Ué, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A pessoa está doida. Primeiro que está doida porque há, né? São inúmeros os casos. Segundo, porque está na pergunta. Os textos motivadores mostravam casos de intolerância religiosa. Aí você fala que não tem? Então você parte de um ponto inicial. O contato, o descobrimento, ocupação, invasão do Brasil, como queira, ele trouxe doenças para esses povos. Mas é só isso? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Porque aí você vai poder pensar em outras coisas.